E agora vamos falar dos planos do governo em relação a uma revisão, uma reestruturação das finanças públicas. Nós estamos em contato agora com Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Bom, Bruno, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já está deixando meio claro que ele pretende deixar meio de lado um pouco as discussões em torno da reforma da Previdência, pelo menos no que se refere ao encaminhamento da proposta do governo referente a essa reforma, e cuidar de reforma administrativa. Tem uma PEC emergencial que eles devem lançar, tem a PEC do Pacto também, que prevê a desoneração, desindexação, desobrigação das despesas do governo. Você acha que isso é mais importante, de fato, no curto prazo, essa preocupação com uma revisão, por exemplo, da estrutura do funcionalismo, de progressão de carreira, alguma flexibilização em relação à estabilidade? Não diria mais importante, mas acho que são frentes bem diferentes, né, e com funções bem diferentes dentro do universo das contas públicas, né? A reforma tributária tem como objetivo melhorar, né, o avanço da economia, no sentido de tornar mais simples pagamento de impostos, enfim, reduzir distorções e, com isso, permitir maior crescimento econômico, né? Do outro lado, a reforma administrativa e todas essas medidas de desindexação, principalmente do lado do gasto público, tem como objetivo, de fato, reduzir o gasto público, né, e facilitar justamente o equilíbrio fiscal, que não necessariamente é algo que vai imediatamente gerar crescimento econômico, né, ainda que seriam os efeitos secundários. Mas então, são frentes um pouco diferentes, são objetivos um pouco diferentes, mas são igualmente urgentes, né? A reforma administrativa hoje é muito importante, na medida em que o teto dos gastos é uma restrição, né, cada vez mais presente. Agora, a intenção não é mexer no teto dos gastos, mas sim na composição das despesas. E aí o custo com a máquina pública é muito pesado nessa questão do funcionalismo, né? Exato, né? A questão é que o teto dos gastos, né, como o nome já diz, limita o quanto se pode gastar ao longo de um ano, né? Isso em todos os anos, revendo apenas pela inflação. A questão é que a base dos gastos, né, o piso, ele cresce num ritmo muito maior do que o da inflação, né? Em parte por conta da Previdência, que já está sendo resolvido, pelo menos por curto prazo, e em parte por conta de um peso muito grande do funcionalismo, de algumas regras muito antigas, de algumas regras que hoje já não fazem mais sentido e que merecem ser revistas, né? Então, na medida em que esse piso vai crescendo todo ano, o teto, né, vai sendo comprimido, né, até o momento que o piso superar o teto. Não faz nenhum sentido, mas da forma que a regra está desenhada hoje, isso pode acabar acontecendo. Então, a ideia de fazer essa reforma administrativa é justamente impedir, né, que esse piso dos gastos, né, essa rigidez orçamentária, diminua, né, e que o teto possa ser de fato uma medida cumprível, né? Vale lembrar que não é um problema com a regra do teto, né? O problema é justamente a estrutura da despesa primária brasileira. O governo também tem demonstrado preocupação com relação àqueles 10% que são pagos pelos empresários na demissão de funcionários sem justa causa. O funcionário recebe 40% do fundo de garantia e 10% seria destinado ao próprio fundo. Agora, isso acarreta problemas exatamente em relação ao teto, né? Sim, isso também requeriria, né, mais mudanças, tanto no teto, eventualmente nas regras de pagamento de benefício, regras trabalhistas, enfim, são reformas multidisciplinares no final das contas, né? Uma mudança que você quer fazer em um ponto bem específico acaba requerendo outros ajustes em outras frentes, né? Então, a ideia de reduzir, né, essa multa pela demissão, que teria um viés trabalhista, né, acaba de fato tendo um impacto fiscal, né? E por isso mesmo merece também atenção da equipe econômica. E tem o problema da regra de ouro, né? Que é aquela autorização que o governo tem de ter para poder gastar, para buscar recursos no mercado financeiro, emissão de dívida para bancar despesas obrigatórias. Na medida em que falta receita, ele pode ter de pedir essa autorização, né? Isso, a regra de ouro é uma regra bem antiga, ela tem sido cumprida nos últimos anos, com alguns artifícios contábeis, né, ainda que com a anuência do TCU. Neste ano de 2019, ele só vai ser cumprido em função de um crédito extraordinário que o Congresso aprovou.
no ano que vem, muito provavelmente também. Então, é uma regra um pouco inócua, né, no sentido de que existem formas de você contorná-lo, e outras regras já dão conta de garantir estabilidade fiscal no longo prazo, né, que é justamente a regra do teto, a meta fiscal para cada ano, enfim. Então, já são e a própria lei de responsabilidade fiscal também, né? Então, já existe um conjunto, um arcabouço de regras fiscais para que isso seja bem conduzido no futuro próximo, né? Enfim, não necessariamente nesse mandato, mas garantir que isso vai continuar sendo cumprido nos próximos anos. Regra de ouro, nesse sentido, não é tão necessária para a manutenção do equilíbrio fiscal, não para que a gente alcance esse equilíbrio fiscal. E Bruno, tem um problema que você até pode ter essas medidas que tentam conter os gastos do governo, como você explicou, do teto de gastos, só que do outro lado o governo é obrigado a trabalhar com algumas despesas obrigatórias que podem ir avançando, e não apenas aquelas que você falou em relação à Previdência, em relação à questão administrativa, mas o governo, quando fala da PEC, que é chamada agora conhecida como DDD, ele fala em desvincular. Então, aquelas receitas obrigatórias que ele tem, que vão além dessas que nós citamos. Tem a questão da desindexação, porque tem uma correção automática que é muito complicada também, e o teto é limitado à inflação do ano anterior. Num período de inflação baixa, ele cresce menos, esse teto, e desobrigar ao pagamento de determinadas despesas. Então, no momento de aperto financeiro, dá para você segurar um pouquinho. Você acha que já há condição política para discutir mudanças dessa ordem? Olha, eu diria que não, tá? Eu diria que a reforma administrativa e outras medidas, né, nessa linha de desindexação da despesa, elas são essencialmente impopulares, né? Impopulares junto à população, naturalmente, mas também junto à classe política como um todo. A gente tem que lembrar que o Congresso e o Senado, de alguma forma, também já deram a chancela para a reforma da Previdência, que é em si uma reforma também impopular. Por isso parece improvável que o governo não, né, que o Poder Legislativo dê novamente condições para que mais reformas desse tipo aconteçam no curto prazo, né? Isso sem desgaste político parece muito improvável, e justamente a coordenação política é que tem sido o grande problema desse governo, né? Então, enfim, parece difícil o alinhamento de incentivos para que essas reformas mais profundas e também muito importantes aconteçam. Nós conversamos com o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.